boa tarde. Boa Obrigada pela tarde. presença de todos. Está aqui o Diogo Baeder, do Poema, que é um coletivo Política Econômica da Maioria. Da maioria ou da maioria? Da maioria. Da maioria. E vai falar para a gente sobre o ajuste fiscal e esses ataques que o ajuste fiscal vai tentar impor para os direitos dos trabalhadores. O que vem aí e como a gente tem que se organizar e como a gente pode pensar em se organizar para reger isso. Tá bom? Obrigada, Diogo. Você precisa de quanto tempo? Eu acho que meia hora. Meia hora? Tá bom, fica à vontade. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, pessoal. Bom, então eu queria fazer assim, com essa fala, eu queria expor um pouco da, assim, fazer uma análise mais ou menos superficial, porque é muita coisa que a gente teria para debater, né? Demandaria horas e horas debatendo. Então eu vou tentar só pensar algumas características do chamado ajuste fiscal, que não é mais do que um plano de austeridade social. E depois eu queria colocar algumas propostas, algumas coisas que a gente debate dentro da Poema. A gente chama no feminino por dois motivos, né? A Poema porque é a política econômica da maioria e também por uma questão, né, de dar algum suporte à luta feminista, questão do artigo. Então eu queria começar a fazer uma análise sobre o tal do ajuste fiscal ou austeridade. Bom, eu queria começar com essa notícia recente dessa semana que o presidente da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, falou, né, de 80 horas. A França, por exemplo, está trabalhando para ter uma jornada de 80 horas de trabalho semanais. Na verdade, ele quis se referir a uma tentativa de implementar uma jornada máxima de 60 horas semanais na França, que é completamente absurda, né? Acho que a gente imagina que ninguém aqui quer pensar em apoiar um descalabro desse, né? Então a gente sabe que o povo já trabalha muito, né? A carga horária já é grande bastante e tende assim, a aumentar conforme surgem novas modalidades, né? Categorias. Então, até para dar um exemplo pessoal, teve uma vez que eu trabalho com desenvolvimento de software, teve uma vez que eu trabalhei 37 horas seguidas. Porque, na verdade, o trabalhador e a trabalhadora, eles não ficam necessariamente presos às 8 horas. Às vezes trabalham mais, trabalham 12 horas, às vezes tem hora extra, às vezes não paga, às vezes é informal. Então é um completo absurdo que o cara sequer pensa em isso, né? De uma forma ampla. Depois eu vou voltar nesse ponto. E aí, um outro ataque dentro desse trilho do ajuste fiscal é a tentativa de ataque à Previdência, né? Que é uma reedição de tempos em tempos, os governos da direita tentam atacar a Previdência. Isso não é uma novidade, isso teve na primeira gestão do Lula, inclusive motivou a ruptura, né, que criou um partido novo, chamado PSOL, naquela época. E agora estão tentando atacar a Previdência de novo. Um dos falsos motivos para atacar a Previdência é uma falácia de que a Previdência é deficitária. Isso não é nenhuma falácia, isso é uma mentira. A Previdência não é deficitária, ela é superavitária, de acordo com o estudo da Anfim. Porque para falar, certos setores sociais, para falar que a Previdência é deficitária, eles tiram uma parte da Previdência para poder chegar nessa retórica, né, que ela é deficitária. E não é, isso é uma mentira. O que é isso? Como assim, a Constituição não cabe no orçamento? O governo quis dizer as áreas sociais que deveriam receber os investimentos não cabem no orçamento. Esse foi o pano de fundo para dizer isso. E isso também é uma mentira, uma grande mentira. Trata-se de a quem o orçamento serve. Basicamente é isso. O orçamento serve aos de baixo ou serve aos de cima? Essa é a luta que está colocada. Esse é o debate que está colocado. Então, quando o governo afirma que a Constituição não cabe no orçamento, significa que ele precisa garantir o dos de cima e vai precisar cortar dos de baixo. Isso é o que o governo quer dizer quando ele faz uma afirmação desse tipo. Como que vão ser as próximas privatizações?
há uma estimativa de que serão mais focadas na infraestrutura, vai crescer bastante a questão de parcerias público-privadas. E tem uma afirmação do Henrique Meirelles, eu vou ler para vocês, que eu achei completamente absurdo. As despesas com educação e saúde são itens que, na prática, junto com a Previdência, inviabilizaram um controle maior das despesas nas últimas décadas. O que ele quis dizer com isso? As áreas sociais são a pedra no sapato desses caras. Então, o Henrique Meirelles, que é o atual ministro da Fazenda, que também estava sendo votado pelo Lula para dirigir a economia do país, compõe o mesmo bloco, ele basicamente vai atacar essas áreas sociais, vai cortar dessas áreas sociais, é isso que vai vir para frente, se a gente não fizer nada. Então, basicamente, as áreas sociais são um incômodo dessa forma de governar, são um empecilho. As nossas áreas sociais, saúde pública, educação pública, cultura, são um grande empecilho para esses governantes. O que tem tramitando? Um dos grandes, talvez um dos maiores ataques a serem feitos à sociedade vai ser a PEC 241 de 2016, que é uma PEC que pretende limitar os gastos com despesas com áreas sociais pela inflação. Então, se crescer a arrecadação acima do previsto, não vai crescer o investimento junto com as áreas sociais. Eles vão limitar pela inflação. Por que vão limitar pela inflação? Eu vou voltar nesse ponto de o que tem de fundo para isso. E tem o crescimento da desvinculação das receitas da União de 20% para 30% também vai ser implementada. Eu não sei exatamente em que ponto da tramitação está isso, mas isso é uma proposta que foi feita pela Dilma que vai ser implementada no governo. Se não me engano, a PEC 84, se não me engano. Posso estar errado com informação dele. Esses ataques, outro ponto só antes de chegar no fundo desses ataques, que é a renegociação das dívidas dos estados e municípios, né, dos entes federados. Essa renegociação a gente tem, assim como uma outra entidade que é a Auditoria Cidadã da Dívida, nós temos muitas críticas à renegociação das dívidas, porque elas criam uma camada a mais em cima de todas as fraudes que compõem a dívida pública. A dívida pública é uma grande fraude, é o maior esquema de corrupção do país. Então, quando você faz mais uma renegociação, você cria mais uma camada em cima de todas as fraudes para poder fazer uma investigação disso, para chegar em toda a parcela da dívida pública que é fraudulenta, que é ilegítima. Então, isso vai atrapalhar ainda mais. E além do mais, outro problema dessa renegociação é que é o seguinte: 16 entes federados já tinham liminar aprovada para não precisarem pagar suas dívidas públicas por conta da limitação jurídica que fizeram, que já tinham pago e que o cálculo foi errado. A União, ela lucra, ela recebe com rentabilidade em cima dos entes federados. E isso existe uma argumentação jurídica de que isso é inconstitucional. É um absurdo que a União receba as dívidas dos estados, porque elas são uma grande parte do ano 2000, é um absurdo que ela receba isso com rentabilidade de mercado. Então, existe uma argumentação jurídica de que isso é inconstitucional. Então, através dessa argumentação, alguns desses entes federados entraram com um processo, conseguiram eliminar na justiça para não precisar pagar. E a renegociação das dívidas basicamente joga isso por terra. Fala, não, agora a gente vai renegociar tudo isso, então eles voltam a precisar pagar essas dívidas. Então, para a gente, isso faz parte do sistema da dívida, de mais um ataque do sistema da dívida na sociedade. Parece que, nossa, vai melhorar porque vai diminuir. E em alguns entes federados, de fato, vai diminuir o estoque das dívidas por conta da forma como é feita de cálculo. Mas, basicamente, isso é mais um ataque do sistema da dívida à nossa sociedade. Então, basicamente, assim, um dos maiores problemas que tem por trás disso é a dívida pública, que é o maior esquema de corrupção, é composto por inúmeras fraudes, diversas formas de manipulação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, se vocês quiserem depois eu dou mais detalhes depois da fala. Então, basicamente, esses ataques são para garantir a vazão de verba pública para o bolso dos banqueiros e dos grandes cientistas.
que são credores da dívida pública. Basicamente é isso, é pegar dinheiro dos mais pobres para dar para os mais ricos, é o Robin Hood ao contrário. Enquanto isso, os bancos foram algumas das empresas que mais lucraram nos últimos anos. Não sei se vocês acompanharam as notícias, os bancos estão tendo lucros recordes, mas ao mesmo tempo, os bancos estão entre as empresas que mais fizeram cortes ultimamente de pessoal, e os bancos também são, em alguns casos, em alguns entes federados, são os maiores devedores para o poder público. Aqui no município de São Paulo, existe um estudo do Tribunal de Contas do município, que, isso é de 2011, tá? Pode estar um pouco fora aí. Em 2011, 2/3 da dívida ativa, que chama, que é quando, por exemplo, as empresas devem para o poder público, para a prefeitura, por exemplo, que é pessoas, IPTU, ISS, então 2/3 da dívida ativa que devem para a prefeitura é de dívida de ISS, imposto sobre serviço. E quase tudo isso, o TCM falou isso, quase tudo isso é bancos. Então, os bancos, ao mesmo tempo que eles têm lucros recordes, e ao mesmo tempo que eles são dealers da dívida, que eles são estão entre os maiores detentores de títulos da dívida, eles são os que mais devem também para o poder público. Então, quando a gente tem um problema orçamentário municipal, eles são parte desse problema. Não só por cima, por sugar o dinheiro através do pagamento da dívida municipal, como também porque eles devem por baixo, eles não pagam os seus impostos. Então, a gente tem que colocar os bancos de forma crítica, porque geralmente são eles também que, quando entram numa crise, são eles que fazem, são os primeiros a fazer chantagens em cima do poder público, porque vão quebrar a economia se vocês não salvarem os bancos. É sempre assim. Então, esses caras são grandes tubarões, são um grande problema para a sociedade. Aí eu queria apresentar uma crítica aqui de forma respeitosa com relação ao penágio. Teve um estudo, teve o último penágio, não sei se foi o último penágio que e eu não sei se foi uma afirmação colocada no próprio penágio ou se o governo assumiu e construiu uma narrativa em cima disso, de que a desigualdade diminuiu. A gente tem uma crítica em relação ao método para chegar nesse estudo, que é o seguinte: o penágio considerou os salários, né, para determinar a desigualdade social, a desigualdade econômica. Só que a gente considera que é mais importante para determinar a desigualdade econômica a renda de uma forma mais geral. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um salário mediano, mas que tem uma herança que ela recebeu dos pais, ela precisa ser contabilizada como uma pessoa de uma renda, ou que ela tem um investimento, ela tem uma renda maior. Então, porque a desigualdade, a gente precisa analisar a capacidade da pessoa de usufruir, né, de bens, né, de serviços, de condição de vida. Então, a gente considera que é mais importante considerar a renda de uma forma mais geral. Isso, tiveram alguns grupos de pesquisa que usaram o método objetivo, e por isso teve um pedido de informações da Receita a respeito de imposto de renda, justamente para chegar. Então, eu queria colocar isso justamente para a gente debater mais sobre esse ponto depois. Bom, quem é que sustenta o país? As indústrias. Vocês devem ter visto aí as manifestações puxadas por grupos de direita, entre eles a Fiesp, o CNI, um grande pato gigante, que eu não vou pagar o pato. E de fato, a indústria não vai pagar o pato, a elite não vai pagar o pato. Quem vai pagar o pato dessa crise econômica e dessa crise política somos nós, a classe trabalhadora. Por quê? Quanto mais pobre no país, mais se paga impostos brutos. O que é imposto bruto, gente? É imposto direto e indireto. Imposto direto é tudo aquilo que recai direto sobre a renda da pessoa. Então, por exemplo, imposto de renda, que recai sobre o que a pessoa tem, sobre bens da pessoa. Então, imposto de renda, IPTU é imposto direto. Só que pouco se fala dos impostos indiretos, ICMS, que é tudo aquilo que o consumidor acaba pagando depois.
Então, esses impostos indiretos são os que têm maior peso na vida do cidadão médio brasileiro. Por esse motivo, as pessoas que recebem até 2 salários mínimos, elas chegam a pagar até 54% de impostos brutos, de impostos totais. O que significa isso, gente? Vamos fazer uma comparação com o trabalho, uma analogia com o trabalho. A pessoa que recebe até 2 salários mínimos, de um mês que ela trabalha, 2 semanas são para pagar impostos. Enquanto isso, as pessoas que recebem cerca de 30 salários mínimos, em volta disso, elas chegam a pagar 29% de impostos brutos. Então, de uma forma, construir uma retórica em cima disso, quem é pobre trabalha 2 semanas para pagar os impostos, 2 semanas no mês para pagar os impostos, e quem é mais rico trabalha só 1 semana para pagar os impostos. Então ela tem mais 3/4 do mês para usufruir dessa renda que ela tem. E isso é de uma desigualdade violenta para a população. Então, eu quero partir agora para as nossas propostas, de como tratar essa situação. Primeiro, tributação. A tributação no Brasil é violentamente regressiva. Como eu disse antes, porque os mais pobres pagam mais impostos, muito mais impostos, do que os mais ricos. Então, uma das coisas colocadas em debate é a CPMF. A gente tem um entendimento de que a CPMF não é a solução para isso. Porque, embora uma grande parte da esquerda adote a CPMF como uma forma de aumentar a arrecadação, de diminuir a crise, a CPMF não é uma resposta, porque a CPMF ela é profundamente regressiva. E isso é um entendimento de algumas pessoas economistas, inclusive tem um dos militantes do nosso grupo que trabalha na Receita, e que ele fez uma análise disso, que a CPMF ela é profundamente regressiva porque ela é repassada na cadeia produtiva, para o consumidor final. Conforme ela vai caindo de produtor para produtor e é repassado, ela recai sobre o consumidor final. E isso, como eu disse para vocês, a tributação indireta, ela é violentamente, hoje, pelo fato de ela ser tão grande, ela causa esse efeito de regressividade no contexto. Então a CPMF seria mais um fator para aumentar essa regressividade da tributação. Então para a gente não é uma solução. Uma outra característica da CPMF que é defendida para que ela exista é o fato de que ela realmente é um tipo de tributação que ela consegue evitar uma parte da sonegação fiscal. A gente tem entendimento de que existem outros mecanismos para evitar a sonegação fiscal que foram planejados, que são projetados e que não foram implementados, que poderiam ser usados para evitar a sonegação fiscal, em vez de implementar a CPMF. Então a gente tem entendimento de que a CPMF não só não é necessária para tratar esse problema, como ela pioraria a situação. Esse é o nosso entendimento. Podemos debater mais sobre isso depois. Agora, o principal mesmo é que a gente precisa de uma reforma tributária progressista para ontem. Isso é o mais urgente em termos de tributação. Então, a gente precisa voltar a ter imposto sobre lucros e dividendos, porque a gente precisa colocar a tributação em cima do capital. Básico assim, parou de ter na época do FHC. Precisamos voltar a ter imposto sobre lucros e dividendos. O capitalista precisa pagar mais porque ele está lucrando mais. É isso. Imposto sobre grandes fortunas. A gente tem uma minoria da população numérica que tem uma renda violenta, que tem grandes fortunas, enormes fortunas somadas em propriedades, em grandes casas, em jatos particulares, e nada disso é tributado. Então a gente defende isso. Imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição para a gente. E até hoje nunca foi regulamentado. A gente defende que isso seja regulamentado, para que quem tem grandes fortunas seja taxado por isso. Imposto de renda. Tem uma característica do nosso imposto de renda, que é o seguinte: o imposto de renda
de certa forma ele é progressivo, porque ele vai aumentando, as alíquotas vão aumentando conforme a renda das pessoas. Só que acontece o seguinte, ela para hoje em cerca de R$ 4.700. E é isso, a última faixa já está em R$ 4.700. Só que acontece que o salário mínimo necessário, o DIEESE, que é o mínimo necessário para uma pessoa sustentar uma família de 4 pessoas, que são 2 adultos e 2 crianças, o salário mínimo necessário hoje é quase R$ 4.000. Então a pessoa mal começou a ganhar o salário mínimo necessário, que é o básico para sustentar uma família, ela já está na alíquota máxima do imposto de renda. E isso é violento para a classe trabalhadora. Então a nossa defesa é que se faça uma reforma profunda das alíquotas de imposto de renda. Então, para começar, a gente defende que as pessoas que recebem até o salário mínimo necessário, de salário, que é até R$ 3.940 descobrados, até essa renda, as pessoas não pagam imposto de renda. A partir disso, deveria ir crescendo em faixas de 8%, 8% mais 8%, até chegar a mais ou menos 40%. Isso a gente defende porque isso é um projeto até defendido pelo Sindicato dos Economistas e por uma série de outras entidades, defendido inclusive pela OAB. Então, assim, não é muito agressivo isso, é uma proposta muito moderada, essa proposta, até. A gente tem pretensão de aumentar isso muito mais, mas é um debate que está acontecendo, está apoiando. Então, no mínimo, a gente defende que até o salário mínimo necessário, a pessoa não seja tributada em sua renda, e a partir disso vai crescendo de 8% em 8% até 40%, e não 27,5%, até 40%, porque as pessoas ganham mais, mas não pagam mais. O que isso faria? Isso reajustaria a contribuição das pessoas, da classe trabalhadora, para a arrecadação da União. Então é muito importante essa parte da reforma das alíquotas. A sonegação é um grande problema também para a arrecadação, que motiva, que gera essa situação econômica e que faz com que o governo do Michel Temer procure privatizar tudo que for possível. O déficit previsto para 2016 é de 170 bilhões. Déficit federal. Só que de impostos sonegados até o momento, nesse ano, são 280 bilhões de sonegação. Quer dizer, isso é quase tudo isso são de grandes corporações. Então, o combate à sonegação é central para o ajuste fiscal, para combater a austeridade. Então é preciso duras medidas contra a sonegação fiscal. E não o contrário, não é uma mão leve para a sonegação, desoneração fiscal, então isenção tributária que os governos têm feito ultimamente, e o governo Temer não é exceção. Então, isenção fiscal não é solução, muito pelo contrário, piora a situação. A sonegação vai piorar ainda mais brutalmente a economia do país. Então, outra questão que está relacionada com a sonegação é que a necessidade de um combate ao uso de paraísos fiscais. E isso também, o governo tem mão leve para isso. Aliás, todos os poderes políticos têm mão leve para a sonegação fiscal. E é preciso que a gente endureça o discurso contra a sonegação fiscal e contra o uso de paraísos fiscais. E isso tem tudo a ver com o combate à corrupção, porque a corrupção ela não está só na classe política. A corrupção ela não está só no setor público, a corrupção está também no setor privado. Então, tanto no setor privado, tanto como corruptos como corruptores. E uma grande parte disso é através de financiamento de campanhas eleitorais, que agora tem uma mudança na legislação. Vamos ver como é que vai ser a partir de agora. Mas, enfim, a gente sabe que o financiamento de campanhas eleitorais é um grande componente disso. Então, o combate à corrupção é fundamental para combater a austeridade. A dívida pública é um outro ponto central desse problema, como eu falei antes para vocês. No ano passado, a gente pagou só de juros oficiais, vou botar um asterisco aqui, oficiais, a gente pagou 500 bilhões. Vocês lembram que eu falei para vocês que a dívida pública é basicamente uma grande bola de fraude?
uma grande bola de corrupção. Isso tem documentação oficial disso, tá, gente? A gente tem, assim, a Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma entidade amiga nossa, ela tem mais de 900 páginas de documentação dessas fraudes, tá, gente? Isso são casos de corrupção, né? Isso não é artifício retórico, é corrupção mesmo. Então tem manipulação de taxa de juros, tem diversos tipos de manipulação. Teve renegociação, por exemplo, em 1988, que foi feita totalmente por fora do Senado, de forma inconstitucional. Então os caras, foram 2 caras para fora do país, lá para Washington, renegociar a dívida, falando que eram representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda e do Banco Central, só que ninguém entregou papel nenhum comprovando que eles eram representantes dessas entidades. Então, é uma coisa completamente absurda. A dívida pública é uma coisa completamente absurda, ela é ilegítima. Então a gente defende que, primeira coisa, suspensão do pagamento, que é pausar, para o pagamento agora, e a partir disso fazer uma auditoria, que é uma investigação profunda dessa dívida, com o amparo da sociedade civil, com o amparo popular, porque a sociedade civil precisa estar envolvida nisso. A gente precisa estar de olho nisso, precisa ser um processo transparente e não uma coisa chapa branca de Câmara que junta lá meia dúzia de deputados financiados pelo Itaú, pelo Santander, para fazer uma auditoria para inglês ver. Não adianta, isso só vai muito pelo contrário, vai piorar o problema, porque eles vão falar que já foi feita uma auditoria. Que nem o governo Dilma e o governo Temer provavelmente vai falar a mesma coisa, que eles dizem que a controladoria, no governo Dilma, eles falavam que a Controladoria Geral da União já fazia esse tipo de controle, e é mentira. A gente tem as fraudes lá, nunca fizeram esse tipo de controle profundo. A primeira coisa a ser feita é abrir sigilo bancário. Precisa abrir sigilo bancário porque a gente precisa rastrear as vendas dos títulos públicos pelos compradores para identificar como é que foi essa tramitação e para poder fazer o devido processo jurídico. A partir disso, a partir do momento em que for feita uma investigação e se determinar quanto dessa dívida pública, quanto desse estoque de dívida, do principal da dívida, é ilegal, a gente defende que toda essa parcela ilegal seja prontamente anulada. Anulada, não existe mais, porque é uma dívida que a gente paga, mas a gente não deve. Tá? Uma dívida falsa, ela é gerada artificialmente para o povo pagar, para a classe trabalhadora pagar, que é quem paga mais impostos. Então, basicamente, os mais pobres são quem sustenta a farra dos banqueiros. Basicamente é isso. Outro ponto, a gente defende uma drástica redução da taxa Selic, que é a taxa base de juros que determina a taxa de juros final. Os mercados são diversas taxas, né? Depende do produto, do tesouro. O que é essa taxa Selic, gente? É uma taxa base de juros que ela serve para formar as taxas finais de mercado e que fazem a dívida pública crescer. Essa dívida pública, ela compõe uma parte do orçamento geral da União e dos orçamentos dos entes federados, né, dos estados, dos municípios. Então, por exemplo, ano passado, de serviço da dívida, né, dentro do orçamento geral da União, o serviço da dívida é amortização, juros, encargos e refinanciamento. Era quase metade do orçamento, era só para pagar esses 4 fatores da dívida, que são os serviços da dívida. Então, imagina, metade do orçamento vai para sustentar um esquema ilegal de dívida. Vocês têm ideia de quão violento é isso dentro do nosso orçamento? É muito absurdo. Então a gente defende uma drástica redução da taxa Selic para que a dívida reduza na sua agressividade em relação ao impacto que ela tem nas áreas sociais. Isso tudo é dentro de um contexto até reformista, tá, gente? São medidas de reformas para diminuir o impacto que o sistema da dívida tem na área social. Mas aí tem um outro debate, que é um debate sobre a real necessidade ou não de um endividamento público, que é um debate que está sendo feito dentro da Poema. Até porque a gente se entende como uma entidade, um movimento de esquerda anticapitalista, então a gente tem que levar esse debate. É preciso um governo se endividar, uma federação se endividar para que ela consiga sustentar a sua sociedade?
Esse é um debate que é necessário a gente fazer. Voltando à jornada de trabalho, a Suécia, há não muito tempo atrás, ela implementou uma jornada de trabalho de 6 horas diárias, ou seja, 30 horas semanais. O resultado disso foi muito melhor do que eles imaginavam. Então eles começaram a ter uma dinamização da sua economia muito maior, tiveram um aumento de produtividade das pessoas porque elas conseguiram ter mais tempo de lazer e descanso, elas conseguiram ter mais acesso à cultura, mais acesso à educação, as pessoas começaram a fazer mais cursos. Então o impacto disso foi extremamente positivo para a Suécia. E aqui no Brasil, quando a gente vê o cara lá da CNI, o presidente da CNI, falando que 80 horas ou 60, que se referia a 60 para a França, é o contrário, é completamente o contrário. E é um completo imbecil, né? Porque o capitalismo ele precisa sustentar uma mínima condição de vida dos trabalhadores, para a classe trabalhadora, para que o capitalismo fique de pé. Então essa é mais uma contradição do sistema capitalista. Eles querem atacar mais ainda, então eles vão aprofundar mais ainda a crise, vão gerar ainda mais revolta popular. Vamos ver o que vai acontecer a partir disso. Algumas organizações socialistas defendem uma carga horária semanal de 30 horas semanais também. Então tem alguns partidos que defendem isso, tem alguns sindicatos que defendem isso também. Tem um economista, que é o Márcio Korchmann, ele foi presidente do IPEA. Ele tem um estudo muito interessante, na verdade eu acho que é um estudo do IPEA, mas na época que ele foi presidente, que seria, na sociedade atual, com o desenvolvimento tecnológico que a gente tem, seria possível que a gente trabalhasse, que a gente tivesse uma carga horária de trabalho de 12 horas por semana. Isso não é achismo, tá, gente? Isso é um estudo que foi feito com base em como a sociedade está colocada, como é a estrutura econômica da sociedade, infraestrutural, de serviços. Então, de acordo com isso, eles chegaram à conclusão de que seria possível a sociedade trabalhar 12 horas por semana. Então, imagina que bacana, né? Sonhar com você chegar no trabalho, terça-feira, trabalhar 4 horas, quarta 4 horas, quinta 4 horas, ou final de semana. Maravilha, né? A gente precisa colocar esses debates. Parecem utopias, mas quando a gente começa a fazer estudos, a gente vê que tem coisas que são possíveis, mas que não são feitas porque o sistema capitalista não permite. É assim que é colocado, tanto com o capitalismo financeiro quanto com o capitalismo produtivo. É assim. Então, bom, a gente tem condição de sobra para fazer reformas, desde reformas pequenas até reformas estruturais na sociedade, para dar condição de vida para a classe trabalhadora. Só que o capitalismo sempre vai se colocar contra isso. E isso é uma grande contradição, porque quanto mais o capitalismo se coloca contra essas reformas, mais ele acelera a sua morte. Então, a gente tem que se colocar a favor dessas reformas estruturais, para que a gente tenha as nossas trincheiras de luta, para que a gente tenha o nosso espaço, para que a gente tenha condição de vida, para a gente poder se organizar, para a gente poder se construir enquanto coletivos, enquanto sociedade civil organizada. E a gente precisa, eventualmente, no longo prazo, esse sistema precisa ser superado. A forma capitalista de produção precisa ser superada. Então, a gente precisa trabalhar por uma sociedade socialista. Então, queremos uma política econômica da maioria. Obrigado, gente.